Olá a todos, espero que todos estejam bem. Agora são 11 horas e 41 minutos desse dia 7 de dezembro de 2022. Hoje darei continuidade, ao áudio de ontem, porque eu vi que as pessoas ficaram um pouco preocupadas, Pessoas que no passado iam, para a prática da quimbanda, da umbanda, do candomblé e de outros tipos também de religião. Eu vi que vocês entenderam, o áudio. Eu parabenizo o esforço mental de cada um. Só que eu vi que tem muita gente que ficou com medo, ficou preocupado e entrou até em desespero, Então eu decidi gravar esse áudio como uma continuidade para poder explicar para vocês o risco que é você convidar, uma pessoa dimensional que para esse tipo de prática religiosa, é tido como entidades, entre outros nomes qualificativos. Eu quero aqui dizer para vocês não se preocupar, tá? Porque como eu falei para vocês ontem naquele áudio curto, para tirar um pouco da preocupação de uma minoria da lista de transmissão, isso também vai servir como áudio, de continuidade para o canal do Rodolfo, porque também as pessoas lá, elas podem também ter suas dúvidas, quando ouvir o primeiro áudio. Qualquer coisa que eu precisar interromper o áudio aqui, eu continuo gravando, tá? Porque hoje eu estou sozinho aqui humanamente falando, então se tocar o interfone, é eu que tenho que atender. Vamos lá. Você que foi da prática da quimbanda, da umbanda, do candomblé, e que através da orientação do seu líder religioso, você agindo, por emoção ou por certeza, você pediu que uma imagem fosse confirmada, ungida, benzida ou consagrada, e você levou para sua casa e ali você tratou, daquela entidade representada, naquela imagem, e depois você descartou, jogou no lixo, quebrou, devolveu para o terreiro, de onde você pertencia, e você é testemunha de que tudo na sua vida começou a dar errado. Ontem, no áudio de ontem, eu mostrei para você por que tudo na sua vida deu errado. Eu quero pegar uma parte desse áudio, que é aquela que eu falei, sobre você convidar essas pessoas, dimensionais, para fazer parte da sua vida e fazer parte do seu lar. Todo mundo sabe que existe aprisionamento dimensional. Só que quando a gente usa essa palavra dimensão, a gente quer dizer que é algo além da nossa compreensão ou outra realidade, correto? O pensamento não está errado. Geralmente as pessoas assemelham, a dimensão com a palavra espiritualidade, tá? Essa palavra espiritualidade não existe, correto? Não existe. O que é espiritual não existe, porque se você pesquisar o que é
espiritual no dicionário vai dizer que é algo de uma outra realidade, que é algo não compreendido, mas é sentido, e por aí cada um vai interpretar da maneira que lhe conver melhor, tá? Vier lhe convier melhor. Então essa questão da espiritualidade não existe. É uma tremenda bobagem. Porque quando você acredita que você deve ser espiritual, você acaba sendo acusado, né, pelos seus erros, e o seu consciente coloca você como um indigno de conquistar um favor, uma graça desejada. Então, a introdução da espiritualidade na religião geral de todos os povos do mundo vai exigir a fé, não é? Quando você faz uma consulta a essas entidades, né, seja em qual terreiro for, aquela entidade, para não desrespeitar a formação da sua crença, porque ela, né, a entidade é mais antiga do que você, então ela sabe de todas as coisas, né? Porque ela viveu por milênios e milênios e milênios, ela vai respeitar o fundamento da religião e da prática religiosa que da qual você veio até chegar a ela. E essas entidades, que nada mais são pessoas dimensionais, que são de carne, osso e sangue, como eu e você, ela vai dizer assim, olha, tenha fé, tenha paciência. Por que que uma entidade vai pedir que você tenha fé? Porque a fé nada mais é a fé exigida, tá? Preste atenção. A fé exigida nada mais é do que uma prática disciplinar para a espera humana. Ou seja, quando uma entidade, ou entre aspas, uma divindade te exige fé, nada mais é do que ele dizer para você assim, olha, tenha paciência, aprenda a esperar, porque no momento certo, aquilo que é seu vem nas tuas mãos. Então, às vezes as pessoas direcionam o milagre, né, para determinadas entidades que não existem, tá? E outras que existem, e é questão de horas o milagre acontece. Ou às vezes a pessoa pede naquele momento e acontece naquele momento. Por quê? Porque já estava programado aquele acontecimento. Então o que é que a entidade faz? Ela mexe nas coisas, ela fundamenta as coisas para que naquele momento exato você esteja. Por quê? Porque é o momento exato que vai cumprir aquilo que você ia pedir a ela. E em outros aspectos, quando ela não tem legitimidade de fazer aquilo na hora para você, mas ela sabe que você vai conseguir, ela vai exigir fé. Aí, como a mente humana foi disciplinado a essa palavra fé e espiritualidade, você vai correlacionar a fé e a espiritualidade, certo? E a espiritualidade vai te acusar por você saber que você cometeu uma prática errada, e a fé, ela vai proporcionar a impaciência para você, porque você vai achar que as coisas na sua vida estão demorando demais. E o que eu quero dizer para você é que por mais que essas entidades, né, usem a palavra fé quando pedem a vocês fé, aqueles que buscam conselhos, né, com essas pessoas dimensionais, elas não precisam da sua fé para fazer aquilo acontecer na sua vida. Mas para que você não seja um incômodo para ela, ou para que você não aborreça ela com a sua dúvida e não a critique, ou perturbe aquela pessoa, né,
que ela colocou como sendo o correspondente entre elas e vocês, aqueles que praticam tais coisas, ela pede a fé, porque ela sabe que quem quer espera, e quem espera é porque tem esperança. Deu para vocês entenderem? Só que no meio de tudo isso existe um perigo. Por quê? Porque quando você for induzido ou de livre e espontânea vontade você virar para o feiticeiro e falar assim: olha, eu quero ter um assentamento na minha casa, você tem que colocar em mente que essas entidades são pessoas antigas, são seres antigos, e nem toda entidade ela é humanoide, com braço, dois braços, cabeça e pernas e tronco. Tem entidades que só de você olhar para elas, você vai ver que ela é um monstro, literalmente um monstro. Que se ela sair da dimensão da realidade que ela vive e foi aprisionada e aparecer para você nesta dimensão, que é tão real como a dimensão dela, você pode morrer de infarto. Se você chegar para qualquer feiticeiro sério, aquela pessoa séria, e falar assim: fulano, eu ouvi aí, eu acompanho, como falei para o senhor, né? Um rapaz, um homem, que afirma viajar para outros planetas, e ele trata a questão de homens e mulheres do espaço, e também trata essas questões da dimensionalidade e sobre a dualidade dimensional, que a entidade ela é tanto positiva como negativa. Aí você pergunta ao seu pai de santo, né, ao seu líder, se como pode ser o lado negativo, preste atenção, o lado negativo de uma entidade. Por que o lado negativo? O lado negativo da entidade sempre vai ser o lado real do qual ela é fisicamente falando. Deu para vocês entenderem? O lado positivo é o lado que ela vai lançar na sua mente para que você veja ela da maneira que ela quer, para que você não tenha um piripaque, uma convulsão ou um infarto quando vê ela no seu lado negativo. Tem uma entidade, e eu vou dizer para vocês que ela tem um poderio gigantesco, e todo mundo já ouviu falar desse nome, que é o nome de Beelzebub, correto? Essa entidade, essa linha de entidade que as pessoas chamam de Beelzebub, que é aquele humanoide com seios femininos, com asas e cabeça de bode e pé de bode, ela é real? Sim, é real. Ele tem um poderio gigantesco? Tem. Tanto é que, submisso a ele, existe uma legião de outras entidades. Deu para vocês entenderem? Outra entidade. Lembra que eu falei para vocês e mostrei para vocês aquela matéria, né? Que eu encontrei no YouTube, contando a história, né, de Salomão, onde os magos de Salomão foi até uma determinada montanha e ali tinha um local que jorrava água pura e um demônio ia ali e bebia aquela água e eles tamparam ali aquela água e misturaram aquela água com vinho e o demônio bebeu e ficou embriagado. Ponto. Aquilo é verdade? É verdade. Quem lembra, eu gravei esse áudio para vocês e mostrei a matéria no YouTube. É 100% verdade. Mas espera aí, se é espírito, metaforicamente falando, como é que vai ter sangue? Como é que vai ter
carne, nervos, órgãos, células, a fim de um produto químico, porque a uva na época, a uva em si, quando é envelhecida e amassada, ela já cria a sua própria fermentação química natural, que causa a embriaguez, né? Como pode, então, se é, metaforicamente falando, um demônio espiritual, né, com E minúsculo, se embriagar por algo físico que ele tomou? É impossível. Vocês concordam comigo? Então basta vocês, quando começarem a fazer leituras sobre ocultismo, sobre a história da humanidade, onde ali você vai ter muita coisa boa, que é verdade, como também vai ter muito lixo para confundir sua mente. É necessário que você aprenda, né, a ter uma interpretação de texto e pesquisar cada elemento do qual você não consegue decifrar. Então, se é um espírito, como pôde ficar embriagado quando tomou vinho? Se é um espírito, como pôde ficar acorrentado em correntes que são produzidas a partir do processo natural, né, da prospecção do minério, que quando tratado e derretido se torna ferro e aço, correto? Como pode, se é algo espiritual? É porque não existe essa questão espiritual. Tudo que existe é físico. Até o ar, o vento, é físico, porque você sente ele bater em algo que é físico. Se você balançar sua mão dentro do seu quarto muito rápido, você vai sentir a proporção do vento que está ali. Por quê? Porque é físico. Deu para vocês entenderem? Então não é nada metafórico, é real. É real, como homens e mulheres do espaço. Então, se essa entidade que foi rejeitada pelo seu Criador e foi aprisionada dentro de uma outra realidade que é real como essa, ela de alguma forma recebe o seu convite e ali, através de um assentamento que é recheados de sacrifício e recheados de pronunciamentos verbais, e todo pronunciamento é composto por letras que compõem palavras e que forma a fonética da voz, o que vai acontecer? Vai ser feito a abertura dentro daquele assentamento de um portal. Mas esse portal ele vai ser invisível para você, porque você não vai poder enxergá-lo. Porque se você enxergar, você vai querer atravessar o outro lado. E existem as regras e as leis na lei Asto que vai privar e te assegurar, né, dessa questão para que você não seja trucidado. Tá bom? Aí você vai lá no feiticeiro e fala, olha, eu quero o assentamento então da minha entidade. Você pode ter certeza, todo feiticeiro que você perguntar para ele, quando eu falo feiticeiro, é pai de santo de Umbanda, pai de santo de Quimbanda, pai de santo de Candomblé. Todos são feiticeiros. Se você perguntar para um feiticeiro sério, olha, o que é um assentamento? Ele vai dizer para você assim, olha, pensa muito bem, porque é coisa séria. E é irrevogável. Todos vão te dizer a mesma coisa, pode ter certeza. Certo? Então você chama essas pessoas, né, dimensionais para dentro do seu lar, você constrói o assentamento, você consagra aquele assentamento, na frente daquele assentamento você faz sacrifícios de sangue. No ciclo onde não se faz sacrifício de sangue, você tem que dar o de comer, o de beber, né, para aquela entidade, que para não aparecer para você, vai usar aquilo que eu falei, a energia do fator equacional da matéria que compõe os elementos constituídos
através da molécula celular de cada elemento, seja ele uma farinha, seja ele um óleo de azeite, seja ele uma vela, seja ele a chama de uma vela, seja o sangue, seja uma pena, seja uma corrente, um cadeado, qualquer coisa. A regra na lei fará com que aquele ser que você convidou de livre e espontânea vontade passa a te servir desde que você cuide dele. Então, uma vez que ele já, preste bastante atenção, foi rejeitado pelo seu Criador, ele jamais vai admitir ser rejeitado por você. Então, nenhuma entidade aceita uma segunda rejeição. Por isso que mora o perigo aí. Então, teve pessoas na lista que falou para mim assim, olha, eu tinha um assentamento, eu acabei desfazendo dele, eu vi que realmente a minha vida piorou, deu tudo errado. Aí foi aí que eu procurei saber informações na internet, te encontrei, e quando eu passei a te ouvir, as coisas melhoraram, principalmente quando eu passei a pronunciar o nome Arques, aí que melhorou mesmo, porque eu vi que as entidades têm um respeito imenso por você, mas mesmo assim, de volta e meia ou outra, acontece algo que me prejudica. E eu estou muito preocupada com isso. Outras pessoas já disseram, olha, eu tinha uma imagem e me desfiz dessa imagem, e o meu pai de santo parecia que ele era um charlatão, não sei. Agora o que eu faço, né? Outra pessoa me perguntou, olha, essas entidades, quando morrem, elas vão para Nírio? Então essas foram as perguntas, entre outras, né? Então vamos lá. Quando você destrói um assentamento, você quebra o acordo e você sinaliza para aquela entidade que você também está a rejeitando, assim como o Criador dela o fez. Aí dentro da lei, ela vai agir, porque ela vai ter legitimidade e ela vai poder tirar aquilo que é seu e que é de mais importante. Ela vai tirar um filho seu, ela vai tirar um marido, do marido ela vai tirar a esposa, ela vai tirar um animal de estimação que você goste muito, ela vai danificar o seu patrimônio, ela vai te prejudicar em todos os setores, mexendo na energia vital da sua vida, fazendo com que você sempre seja uma equação negativa perante a equação positiva, e a equação positiva vai se afastar de você, e isso vai fazer com que você se torne um nada. Correto? Porque você cometeu o erro de rejeitar quem já foi rejeitado. Correto? Então, se você quebrou o assentamento, ou se você se desfez de uma imagem como essa, ou você decidiu não mais praticar, o que você pode fazer, né? Você procura o seu líder da época, ou procura uma outra pessoa que você souber que é séria e fala, olha, aconteceu anos atrás que eu tinha um assentamento, do nada eu destruí esse assentamento, eu quero saber dessa entidade que eu adotei para minha vida, o que eu posso fazer para remediar esse conflito, mas eu não quero voltar com o assentamento na minha casa, eu quero ver com o senhor se eu posso deixar o assentamento aqui no centro, né? No templo, ou seja, lá onde for. Aí você vai ser praticante lá no templo da pessoa. E o feiticeiro ali, ele vai aceitar o seu assentamento ali. E ele vai trabalhar, né, para poder comprar as coisas e oferecer a sua entidade lá. Aí você vai fazer um acordo com a sua entidade. E aí, no caso, quem vai intermediar é um feiticeiro. E aí as coisas na sua vida podem ser amenizadas. Tem entidade que não aceita, né, e já ignora a pessoa de vez e quer usufruir do direito da lei,
para poder destruir a pessoa, e aí não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Nem eu, no meu caso, que conheço a lei Astro e tenho essa intimidade, né, com esses homens e mulheres do espaço, como também tenho intimidade com essas pessoas dimensionais, posso interceder. Nem eu posso fazer isso. Porque eu tenho que obedecer à lei. Tá entendendo? Porque quem fez o acordo com ela ou com elas foi você. Tá entendendo? É você que achou tudo bonito, tudo maravilhoso e quis levar para sua casa. Então você paga as consequências. Mas qualquer ser dimensional, ele vai aceitar um reatar, porque eles precisam de nós. Onde eles vivem, né, dentro dessas dimensões, que volto aqui a repetir, são tão reais como essa, e são de carne e osso, lá eles não têm alimento, eles não têm comida. Então, eles encontraram uma maneira, quando os códigos, né, e os sigilos de Zamaniel foram corrompidos ao longo do milênio da história, eles tiveram acesso a essa nossa realidade, certo? E passaram a fazer contatos e oferecer benefícios em troca de comida. E aí as pessoas foram se rearranjando até chegar aonde estão hoje. Nenhuma entidade vai aceitar que você não a alimente. Nenhuma. Você está entendendo? E o maior combustível para uma entidade é o sangue. Algumas gostam do tipo sanguíneo que só as aves têm, outros gostam de tipo sanguíneo que só mamíferos têm, como coelho, né, bode, entre outros. Certo? Então, as coisas, como eu sempre disse para vocês, ela não é brincadeira. Não é assim que a banda toca, né? Então coloque a sua cabeça no lugar, procure tentar fazer uma comunicação com esse inimigo dimensional, com essa entidade sua, e procure uma direção para ver o que você deve fazer para reatar e não ser prejudicado dentro do benefício que ela tem da lei de te prejudicar. Correto? Eu prometi para vocês uma vez, eu tive que pausar aqui, então estou retornando. Então, você fazendo esse acordo vai amenizar muitas coisas. Por quê? Porque ela pode e tem legitimidade de usar os benefícios da lei para poder acabar com você. Mas não significa que você precisará trazer ela para dentro da sua casa como você fez no passado. Você pode entrar em acordo com um feiticeiro e pedir a ele ajuda nesse sentido, e ele vai tratar dela lá, né? E como ela pode exigir um acordo através de uma aliança que tenha sangue, você vai precisar sacrificar aquilo que pertence a Eleap, tá? Então você vai conversar com Eleap e vai dizer: Eleap, como o próprio Carlos disse, como o próprio Arques disse, esse mundo é um mistério e eu cometi erros e acertos que eu não percebi. Então, como agora eu tenho que fazer o reatar dessa aliança para que na lei eu não seja prejudicado, se assim essa entidade quiser, eu peço que a senhora me conceda a vida de uma das suas criações para que eu alimente uma pessoa dentro das dimensões. Você pode ter certeza que a consciência do planeta, ela vai dar liberdade para você e não vai permitir que aquela criação sofra. Você está entendendo? Então, gente, tomem muito cuidado quando vocês fizerem alguma coisa, tá bom? As entidades morrem
Olha, desde quando elas tiveram acesso a essa realidade, elas se tornaram imortais, tá? Porque elas são alimentadas por aquelas pessoas que a adotaram, como eu expliquei. Já outras entidades que não tiveram acesso a essa realidade, que são muito hostis e têm ódio da espécie vivente, seja ela qual for, e se torna, de certa forma, incomunicável o acesso a elas, porque elas literalmente são maléficas mesmo, de tantas coisas que elas acumularam ao longo da sua existência, essas definham até a morte. E como elas, né, se tornaram inimigas de si mesmo e quiseram atentar contra outrem, automaticamente, quando elas perecem dentro dessa dimensão, a existência delas é extinguida, né? Ela é extinguida da criação. É dessa forma que funciona. Já essas que as pessoas fazem contato, né? Como Beuzebu, Astarote, Asmodeus e outros tantos que tem, que são tidos como demônios, diabos, principados, príncipes, né? Potestades e por aí vai, os denomes, né? Essas não morrem, porque elas, enquanto essa humanidade viver aqui nesse mundo, elas terão alimento, entendeu? E quando nós partirmos daqui e formos para outro lugar, uns para a vida e outros para a morte, né? Porque tem muita gente que é inimiga de si mesmo e inimiga de outra e não sabe e acha que está tudo bem. Então por isso que uns vão para a vida e outros irão para a morte, né? Essas entidades simplesmente vão mudar de local e vão encontrar uma subespécie como nós e começar tudo de novo, porque eles viram que deu certo neste planeta. E assim elas viverão para sempre. Você está entendendo? Porque não existe uma lei que proíba você fazer contato com o que é desconhecido. Não existe. Porque a lei, o seu primeiro regulamento é o livre-arbítrio, sabe? Então você é livre para escolher, para decidir o que você quer da sua vida. E isso é irremediável. Já a segunda pergunta, né, que me foi feita. Olha, joguei a estátua que eu tinha fora, que é o vulto, e achava o meu pai de santo um charlatão. Agora, como eu vou fazer para voltar nele? Porque eu tenho as minhas dúvidas em relação a ele. É só você não ir nele. É você olhar quem é uma pessoa séria, sensata, que não vai ficar te pedindo dinheiro, tá? Que se você fizer uma caridade vai ser de livre e espontânea vontade, e explicar para ele a sua situação. Você está entendendo? E pode falar de mim para ele. Fala assim, olha, eu ouço uma pessoa que fala e afirma ter contato com vidas em outros mundos, e de acordo com que nós, ouvindo essa pessoa, nós fomos amadurecendo, e hoje ele já fala abertamente das entidades que nós conhecemos pelo nome de Tranca-Rua, João Caveira, Rosa Caveira, Maria Mulambo, Maria Quitéria, Sete Catatumba, Beuzebu e por aí vai. E ele deu uma explicação que realmente é todo sentido. Aí você explica, né, o que você entendeu do meu áudio para ele. Pode ser que ele concorde, pode ser que ele não concorde, mas aí você fala, olha, eu vim aqui para reatar aquela pessoa, né, dimensional que me foi dita que é um exemplo, o Zé Pilintra, por exemplo, que o nome dele é Zé Pilintra, né? Me foi dado como meu Exu, e eu acabei jogando o vulto da imagem consagrada fora, e eu vi que as coisas da minha vida piorou, eu vi que eu procurei alternativas em outros lugares, aí acabei encontrando o Carlos, fiquei bem ouvindo os áudios dele, minha vida deu um up, e agora que ele tocou nesse assunto, porque nós estamos amadurecidos,
Eu estou muito preocupado porque eu vi que o fracasso anterior a ouvir o Carlos e durante ouvindo o Carlos, agora faz todo sentido. Eu quero reatar. E aí você fala, olha, como é que eu faço? Eu não quero mais levar a imagem, nem ter um assentamento na minha casa. Eu posso ter aqui, aí todo mês você trata para mim, eu te mando um dinheiro, eu compro as coisas que precisa e te pago pelo trabalho. Você pode ter certeza que o intermediador desses dois mundos, né, dessas duas realidades, vai te ajudar. Você pode ter certeza disso. E a sua entidade, ela vai dizer para você, olha, é do jeito mesmo lá que o Carlos, né, que o Arx falou, ele tá certo, é assim mesmo que funciona, e eu te aceito de volta, não vou te prejudicar, mas eu quero que você cuide de mim e ai de você se me rejeitar de novo, tá? E você tratando de uma entidade ou não, né, o que vai fazer você adquirir a sua própria libertação e salvação individual que é sua para morar em outros mundos e gozar da prerrogativa da companhia de homens e mulheres do espaço de altíssima excelência, vai ser a atitude sua no dia a dia, vai ser o respeito seu à natureza, vai ser o respeito que você vai ter pelo que você conhece e pelo que você não conhece, e andar sempre com retidão. E quando errar, porque você e eu, nós iremos errar e muito, você ter coragem de admitir seus erros, voltar atrás, sabe? E quando você perceber que você é uma pessoa melhor, faça o melhor para as outras pessoas. E isso vai acumular coisas maravilhosas na sua vida e no dia da sua condenação, porque nós somos condenados a todo instante, você vai ter uma válvula de escape. Pela bondade, pela caridade que você acumulou dentro de si, tá? Deixe o passado no passado, pense o presente, pratique o presente para o seu futuro, que se renova a cada minuto, tenha uma boa conduta, viva bem, não abre mão dos seus desejos, nem dos seus sonhos, nem de nada disso. Lute até o último dia e saiba que você é agraciado por homens e mulheres do espaço e pela lei e por aquilo que você ainda não conhece. Tá? Amanhã eu gravarei um áudio, né, falando de outro assunto, como eu falei para vocês, de segunda-feira até hoje e até sexta-feira, né? Eu irei, né, estar gravando áudios todos os dias, mas aí quando acabar o áudio na sexta-feira, o último for na sexta-feira, eu só irei retornar a gravação de áudios nesse sentido, né, de contando a minha experiência, sanando a dúvida das pessoas, somente a partir de janeiro, que é o início de um novo ciclo, né, que nós chamamos de início de ano, tá bom? Então por isso que essa semana eu estou enchendo vocês de áudios, mesmo também porque eu estou um pouco mais tranquilo em relação às consultorias que eu presto. Tudo bem com vocês? Bom, gente, o que fazer então? É a sua consciência que vai determinar e estabelecer as regras para a sua vida. E assim, como sempre, eu me despeço de todos vocês, desejo a cada um de vocês uma ótima semana e que as novidades cheguem para alegrar vocês, tá? E que os seus dias, assim como os meus, sejam repletos de felicidade. No mais, um abraço a todos e até o próximo áudio. Fui!